estudar hoje o quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, também, né, que compõem a Torá, o livro sagrado da religião judaica. Nós vamos começar vendo este mapa e lembrar, né, todo esse caminho do Êxodo. Então o povo saiu lá do Egito, cruzou o Mar Vermelho, passou por Mar e por Elim, onde Deus supriu, pararam no Monte Sinai, onde Moisés recebeu as leis e assim por diante, doutrinando o povo. Dali eles começaram uma subida, passando por Ezion-Gezer. Eles vão dar ali, durante 38 anos, várias voltas na região de Cades Barneia, até finalmente subirem para a conquista do lado oriental do Rio Jordão. Então eles não conseguem cruzar por Edom, eles dão essa volta estranha aí entre Moab e Edom, e eles conquistam essas 2 primeiras cidades, Bazã e Esbom, e esses territórios aí vão fazer parte também da terra prometida, tá bom? Então nós veremos três tribos que vão ficar com essa lateral aí oriental do Rio Jordão, tribo de Gade, tribo de Manassés e tribo de Ruben, tá bom? Bom, a palavra Deuteronômio, no hebraico, né, esse livro é chamado de Devarim, que em hebraico significa palavras, né? Então, como o Bispo G nos ensinou, o princípio de cada livro, a primeira palavra do livro deu nome ao livro. Então, no caso, o livro começa com palavras, que é Devarim no hebraico. Mas na tradução grega do hebraico, nós já ensinamos isso, a Septuaginta, 72 homens que fizeram a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego e cruzaram essas traduções, e foi algo incrível, porque elas praticamente entraram em acordo, assim, plenamente em acordo, até porque o grego é um idioma muito vasto, né? Então facilita você trazer aí sinônimos, né, de palavras, enfim. Então, segundo a Septuaginta, Deuteronômio significa segunda lei. Não é que segunda lei porque era uma lei nova, mas é porque todo aquele conjunto de leis que Moisés recebeu no Monte Sinai e que ele transmitiu, ensinou toda aquela geração que saiu do Egito, precisava agora ser transmitida também para essa nova geração. Por quê? Porque no livro de Números nós estudamos que aquela geração que saiu do Egito, ela foi exterminada no deserto. Era uma geração que não estava preparada, era uma geração imatura, uma geração idólatra, uma geração que desagradou a Deus. Desses 603.550 homens que tinham condições de ir para a guerra, maiores 20 anos dessa primeira geração, apenas 2 homens entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Os demais morreram no deserto prostrados. Então ali uma nova geração nasceu no deserto em condições extremas. Essa geração, ela precisava ser orientada, precisava ter novamente conhecimento das leis, a observação de todas as leis, das festividades e assim por diante. Então o livro de Deuteronômio vai ter esse foco, né? Os discursos de Moisés para essa nova geração, esse povo novo que entraria na terra prometida. Então ele vai explicar, minuciar tudo aquilo que foi falado em Êxodo e também um pouquinho em Levítico. Mas praticamente todo o discurso de Deuteronômio é focado no povo, não nos levitas, tá bom? Como é o livro de Levítico. Vamos começar lendo essa passagem, talvez a passagem que resuma o livro de Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então, durante mais de um mês, Moisés, ele prepara essa nova geração. Então ele tem ali um discurso, o povo depois também vai lamentar a morte dele, mas o livro de Deuteronômio fecha um ciclo, né? O ciclo desde os patriarcas até a geração que saiu
do Egito. Lembrando que Deus falou isso para Abraão, falou que o povo iria sim ficar um tempo, 430 anos, né, enfrentando escravidão e tudo mais, esse povo seria preparado. Então ali nós vemos em Deuteronômio um encerramento desse ciclo. Moisés, é claro, preocupado se esse povo, essa nova geração, iria observar continuamente, se iriam observar as leis, né, certinho, ponto a ponto. Então ele passa a fazer uma série de discursos para trabalhar isso no coração do povo. Então o povo iria conquistar a terra da promessa, mas o povo teria que guardar na sua essência todos os mandamentos, leis, festas, as práticas, tudo aquilo que Deus havia dado no Sinai. Então, para facilitar o nosso estudo de Deuteronômio, nós vamos dividir em 3 discursos de Moisés, 3 etapas. Então, o primeiro discurso é uma revisão, né? Na verdade, é uma retomada de tudo aquilo que eles passaram nos últimos anos. Então, dos capítulos 1 até do 1 ao 4, Moisés ele vai repassar a história. Vai falar, ó, lembra do que aconteceu com os teus pais, do tempo que ficaram no deserto, dos grandes milagres que Deus fizera. Então ele retoma toda a história do Êxodo, do Levítico e assim por diante. A segunda etapa, que vai do capítulo 4, finalzinho do capítulo 4 até o capítulo 26, o discurso de Moisés basicamente é uma revisão da lei. Então ele fala de toda a lei, todas as leis, as festas, as ofertas, tudo aquilo que está em Êxodo e Levítico, ele traz de volta, ele relembra, então ele faz uma revisão das leis para o povo guardar no coração. E é claro, essa é a expectativa de Deus, né? Que o povo obedeça, como nós lemos nessa passagem. Então, obedecendo a Deus, o povo teria um relacionamento profundo com Ele. Perfeito? E aí nós entramos na terceira etapa de Deuteronômio, que já é a parte da promessa. Quando Moisés começa a falar todas as promessas, se eles obedecerem, o que eles teriam como resultado. Então ele fala de todas as promessas, ele unge Josué como sucessor, ele faz um cântico lindo, né? E ali encerra a vida de Moisés. Então fica fácil de você estudar Deuteronômio observando em 3 etapas, tá bom? Então vamos começar a primeira etapa, vamos ler Deuteronômio 2. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 2, versículo 14. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. E mais, Deuteronômio capítulo 3, versículos 8, 27 e 28. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Então, muita atenção, nesses 2 capítulos que nós lemos aqui, o capítulo 2 e o capítulo 3, são, na verdade, um resumo, né? Um resumo de vários capítulos de Números. Então, de Números 11 a 25, nós temos aí a narrativa desse tempo de deserto de 38 anos, do povo sendo eliminado dos diversos pecados, das pragas, das pestes, as dificuldades, as lutas. E, especificamente, o capítulo 21 fala da conquista dos 2 primeiros reinos, que farão parte da conquista dos 33 reinos de Israel. Vale você lembrar isso. Então, 2 reinos dos 33 da conquista pertencem ao lado oriental do Jordão, tá? A região de Moabe, dos amorreus. Os outros 31 reinos ficam na região ocidental do Jordão, que seria o território de Canaã. Depois nós vemos também que em Números 27, é também visto aqui em Deuteronômio, a opção, a escolha de Deus. Deus já escolheu um sucessor para Moisés, o homem que o acompanhava todo o tempo, Josué.
Lembra que nós falamos sobre Josué em Êxodo? Que enquanto o povo estava comendo, bebendo, se prostituindo com o bezerro de ouro lá em Êxodo 32, aonde Josué estava? Josué estava esperando Moisés descer com as leis ali na base do monte. Nós vemos aí, aliás, o termo que é usado no livro de Josué é que Josué era o ajudador de Moisés. Era aquele que todo o tempo estava auxiliando. E ele era um homem de guerra, um homem que vinha também da primeira geração, ele e Caleb os únicos, né, mas que não tinha o espírito de escravidão. Então ele mostrou que ele superou, né, esse desejo do Egito, aquelas coisas de escravos, os pecados. Então ele superou isso. E ele era um excelente guerreiro, um excelente general. Perfil maravilhoso, um homem temente a Deus, general que superou, né, todas as condições humanas. Então não tinha melhor escolha para ser sucessor de Moisés senão Josué. Então Josué posteriormente será consagrado diante de todo o povo. Deus só traz à memória de Moisés a sua escolha. Vamos continuar lendo, dando andamento agora à fase 2. Então a etapa 1, capítulos 1 a 4, basicamente é relembrar por tudo aquilo que o povo de Israel passou, e agora era o momento da nova geração se preparar. Então vamos chegar agora ao tempo da preparação mesmo, o segundo discurso, quando Moisés começa a retomar lei por lei, festa por festa, tudo aquilo que o povo precisava realizar para terem um relacionamento genuíno com Deus. Vamos ler. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, por ser um discurso, você vê que muito do livro é escrito em primeira pessoa, depois alguns trechos em terceira pessoa, porque é o próprio Moisés falando e também escrevendo boa parte desse livro. Também os outros livros do Pentateuco são atribuídos à escrita de Moisés. Agora, o que é interessante é que talvez esse seja um dos capítulos mais importantes, se não o mais, daquilo que é exatamente o relacionamento com Deus. Então ele fala, olha, se vocês querem ser bem-sucedidos, então vocês precisam adorar a Deus acima de todas as coisas. Aliás, ele fala, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então você vê que esse é o caminho perfeito para que o povo de Israel seja um povo vitorioso. Esse trecho também é conhecido como Shema Israel, que é a oração, assim, talvez a mais conhecida da religião judaica. Costumam orar muito este trecho bíblico, e também quando eles estão para serem levados, quando estão para morrer, normalmente eles recitam também este trecho. Também é curioso saber que esse capítulo é exatamente o discurso que Deus dá aos fariseus, aos discípulos e todos que estão presentes em Mateus capítulo 22. Quando o homem da lei pergunta para Jesus, Jesus, quais são os mandamentos mais importantes? É claro que ele se referia aos mandamentos de Moisés, porque era a religião que eles estavam seguindo na época. Jesus responde exatamente com essa passagem. Ele fala, amarás o Senhor de todo o seu entendimento, todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Na verdade, Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2. Ame o teu próximo e ame a Deus acima de todas as coisas. Você vai perceber que Jesus responde muito aos fariseus, aos doutores da lei, com trechos do livro de Deuteronômio. Vamos ver, por exemplo, as próximas passagens. Eu acho que vai ajudar muito o teu entendimento sobre o assunto. Aliás, antes de nós lermos, eu quero também pontuar que essa é a passagem sobre a mezuzá. Você vê muito na nossa programação esse símbolo profético, a mezuzá, todos os gideões da conquista, fiéis eles têm na sua casa, que se coloca no umbral, né,
essa peça que é colocada no umbral da porta a 7 palmos do chão, que representa o que? A marca do sangue do Cordeiro, e exatamente um texto, né, que fica ali dentro, que se remete a isso, que é a promessa do Senhor. E ali a proteção do sangue do Cordeiro é algo maravilhoso. Então esse versículo 9 é a referência da mezuzá, a promessa do Senhor nos umbrais da tua porta. Como falei, vamos ler um texto aqui que é um exemplo do texto que Jesus usa para rebater os questionamentos dos religiosos da sua época e também de Satanás. Vamos lá. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6, versículos 13 e 16. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. E mais, Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Muito, muito legal esse texto. Preste bastante atenção. Primeiro, quanto ao sentimento. Lembra que eu falei? O objetivo dos capítulos 4 até o 26 é a preparação da nova geração que nasceu no deserto. Então é fantástico esse trecho porque fala, olha, eu humilhei, deixei vocês terem fome, aquela geração nasceu no deserto. Vocês viram muitos morrer, provei para saber o quê? O que estava no teu coração. Você está vivendo um deserto? Você está vivendo um tempo muito difícil? Então saiba que esse é um momento muito específico para saber o que está no teu coração. Nós somos provados para saber qual é a nossa verdadeira motivação, porque muitas pessoas no momento do deserto desistem, esquecem de Deus, abandonam a igreja, procuram outras religiões e acabam cada vez mais frustrados. Por quê? Porque são imaturos. A prova da maturidade do homem é saber suportar o deserto. A prova que o homem ter fé é suportar o deserto, porque o deserto, ele é momentâneo, é um tempo, é uma passagem. Para alguns acaba durando mais. Por quê? Porque é mais teimoso, cabeça mais dura. Quem determina se o tempo deserto abrevia ou não? Exatamente o homem e as suas atitudes, o seu coração. Deus quer saber o que está no teu coração. Se você ficar firme nos seus propósitos, amadurecer, ajustar aquilo que você tem cometido de errado, se você realmente ficar no centro da vontade de Deus, saiba que esse deserto já está acabando. Então essa passagem é muito bonita, porque ela explica exatamente o propósito do deserto para o povo de Israel e por que eles nasceram no deserto. E por isso que eles chegaram até ali. Por quê? Porque eles puderam suportar e eles tinham a condição de conquistar a terra da promessa. Curioso também nesse texto, que nós vemos aqui, primeiro falando, temerás somente ao Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor e nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Você se recorda qual é o momento que Jesus usa especificamente esses 3 trechos de Deuteronômio? Lembra, não? Pois é, a tentação de Jesus no deserto. Aliás, falando deserto, está lá Jesus no deserto de novo. Olha aí a conexão que nós fazemos com o Novo Testamento. Jesus no deserto, depois de 40 dias de jejum, Satanás se apresenta e fala, transforma a pedra em pão. Jesus diz o que lá em Mateus 4, versículos 1 a 11? O que ele fala? Ele fala, nem só de pão viverá o homem. Aí leva até o pináculo e fala, se jogue aí e tal. Aí ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois fala, se você se prostrar e me adorar, Jesus, eu vou te dar tudo. E ele fala, não somente ao Senhor temerás e prestarás culto. Ou seja, exatamente com esses 2 capítulos, no deserto que o povo estava, Jesus também no deserto rebate
todas as tentações de Satanás. Ou seja, você consegue também vencer Satanás e todas as suas tentações com o poder da palavra. Por isso se aprofunde, conheça mais a palavra, lembrando aquilo que está no livro de Tiago, que a fé vem pelo ouvir a pregação. Quanto mais você vai à igreja e ouve a palavra, quanto mais você assiste à televisão, né, a Rede Gospel de TV ou ouve a Rádio Gospel FM, mais cheio de fé você fica. E assim você pode rebater a todas as tentações de Satanás. Bom, Deuteronômio 9, nós veremos o resumo de todas as revoltas, né? Tudo aquilo que estava em Números 11 a 25, nós veremos também no capítulo 9 de Deuteronômio, do povo no deserto. Dos capítulos 10 a 26, aí vem sim a revisão, lei por lei, festa por festa, oferta por oferta, que Moisés recebeu como orientação no Monte Sinai, de Êxodo capítulo 20 em diante. É claro que não tem como nós lermos todos esses capítulos, mas eu vou trazer a curiosidade, algumas leis interessantes, algumas leis realmente muito curiosas. Uma lei interessante é que Deus se preocupa com a saúde do povo. No deserto, extremo calor, o alimento não era tratado com muita higiene. No deserto, como é que podia lavar a mão, se lavar? Muito complicado. Então, ele proíbe o consumo de animais que tenham as suas patas fendidas ou casco fendido. Ele proíbe comer animais ruminantes, principalmente o porco, tá? Que tem, não é ruminante, mas tem o seu casco dividido. Ele proíbe animais como aves de rapina, que comem, né, carnes podres, e também insetos impuros. Então quer dizer que tem inseto puro? Sim. Um exemplo é o gafanhoto. O gafanhoto era considerado um inseto puro. Então havia ali uma lei, né, de insetos impuros e insetos puros. Pois é, alguns insetos não podiam ser comidos, né? Talvez barata não, mas gafanhoto podia ser comido. Uma outra lei interessante é a lei do 7º ano. No 7º ano, havia uma lei em que a terra precisava descansar, então era algo perfeito de Deus, porque não dá para a terra toda hora ela se trabalhar o plantio e a colheita e ela não ter desgaste. Então havia um ano de repouso da terra, para a terra restaurar os seus sais minerais, né, e ela ficar novamente adequada para o plantio. Então todo o 7º ano a terra tinha que descansar, assim como Deus, né, descansou no 7º dia, e também o povo de Israel descansava no sábado, enfim. E também neste ano, todas as dívidas eram perdoadas. Imagine, você que está devendo aí para o banco, para o amigo, né? Se fosse assim fácil, né? No 7º ano, todas as dívidas perdoadas, mas fazia parte da lei de Israel. E tem mais, também todos os escravos eram colocados em liberdade. Mais uma lei curiosa, os idólatras eram apedrejados, e as cidades elas poderiam ter altares ao Senhor, mas não poderiam ter ídolos estrangeiros, é óbvio. Também outra lei importante é que Deus promete, aliás, Moisés fala, né, que Deus sempre enviaria um profeta para cuidar do povo, até porque Deus sabia que o povo facilmente seguiria os ídolos estrangeiros, adivinhos, né, pela fraqueza do coração do povo. Por isso que depois vem o período de juízes. Deus levanta juízes para botar ordem na casa. Mais uma lei interessante é a lei da cidade refúgio. Então, Deus ordena para que sejam estabelecidas 6 cidades refúgios, tanto do lado ocidental do Jordão como do lado oriental. Para que serviria essa cidade refúgio? Poderia acontecer um acidente de alguém morrer, uma pessoa matar a outra sem intenção. E aí havia uma lei o quê? De vida por vida. Então, se o indivíduo matasse o outro intencionalmente, esse outro poderia matá-lo. E ele não poderia ir para a cidade refúgio. Agora, vamos supor que 2 homens foram, aliás, a Bíblia usa esse exemplo,
foram cortar lenha. Cortando a lenha, por exemplo, um cortou a árvore caiu em cima do outro, o outro morreu. Como ele havia matado e ele poderia ser vingado, ele poderia ser morto, para não ser morto, ele fugiria para essa cidade refúgio, porque a família do homem assassinado teria direito para tomar a vida dele. Então, como foi um acidente, Deus estabeleceu estas cidades refúgios para guardar estes homens, tá bom? Veja aí nesse mapa quais eram as 6 cidades refúgios. Então, no parte norte, nós temos Quedes no extremo norte, do lado oriental, e Siquém no centro do lado ocidental, perdão, os dois lados ocidental. E do lado oriental, Golã, que fica perto de Bazã, e Ramote Gileade, também do lado oriental. Então, essas aí são as cidades refúgio do norte. E tinha que ter realmente cidades do lado esquerdo do Jordão e do lado direito. E depois nós vamos descer mais o mapa e você vai ver as outras 2 cidades do sul, tá? Essas cidades do sul não são essas 2 que estão no vídeo, estava no mesmo vídeo, tá? Mas é a cidade de Hebron, tá? E mais uma cidade que é a cidade de Bezer. Bezer, que fica no lado oriental do Jordão, tá bom? Mais uma lei curiosa é a lei das necessidades fisiológicas. Então, para você fazer o número 2, você tinha que sair do acampamento, tinha que levar uma pazinha, fazer um buraco, fazer o número 2 e colocar né, a terra de em cima das fezes para que não houvesse contaminação no arraial. Mais uma lei inteligente, é claro. Outra era a lei do levirato. Essa lei talvez a esquisita do negócio. É a seguinte: um homem casou com uma mulher, esse homem morreu, essa mulher ficou viúva sem filhos. Como não tinha filhos, ali quebraria o ciclo da família desse homem. Então, com a ordem de Deus, se esse homem tem irmão e ele não está casado, ele é obrigado a casar com essa viúva, para que possa gerar filhos, e assim o nome da família é preservado. Isso era uma obrigação. Curioso, né? Chama a lei do levirato. Enfim, daí tem muitas outras leis que muitos já conhecem da palavra de Deus, você leia e descubra mais. Deuteronômio 27 a 30, entramos no último discurso, o terceiro discurso de Moisés em Deuteronômio, discurso das promessas de Deus para os fiéis. Vamos ler. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 28, versículos 2 a 13. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e as das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor farás que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Esse é o famoso texto de Deuteronômio 28, as bênçãos, né? Texto que nós colocamos aí na íntegra, que esse é um texto realmente importante, as promessas que Deus dá a todo aquele que é fiel, ou seja, vai ser bendito
em todas as coisas. Daí em diante, em Deuteronômio 31, Moisés, ele encerra o discurso, e ele apresenta Josué como sucessor a todo o povo e o consagra. Depois, em Deuteronômio 32, nós vemos que Moisés faz uma canção, já no finzinho da sua vida. No capítulo 33, ele dá as bênçãos a todas as tribos. E no capítulo 34, encerrando o ciclo do Pentateuco, Moisés morre. Ele vai até o Monte Nebo, que era um monte que tinha uma visão privilegiada de toda a terra de Canaã. Ele vê toda aquela terra e Deus fala, tá vendo? Essa é a terra que você iria entrar, mas você não vai entrar e o povo vai entrar. Mas parabéns, Moisés, você fez um bom trabalho com todos os tropeços aí. Você fez um excelente trabalho. E ele morreu ali, foi enterrado e ninguém sabe aonde está o corpo de Moisés. Em Judas, versículo 9, fala que Satanás lutou pelo corpo de Moisés. Ninguém sabe o objetivo. Alguns alegam porque ele viria a ser uma das testemunhas do Apocalipse. Outros estudiosos falam porque poderia se tornar um ídolo para os judeus. Ninguém sabe ao certo. Algum objetivo tem. Vamos ver o mapa aí, o Monte Nebo. Fica na região de Moabe, no norte de Moabe. Então, você vê onde ele está, olha só, ele tem ali uma visão privilegiada, de Jericó, Hebrom, Jerusalém, Jerusalém fica entre essas duas cidades, todo o Mar Morto, o Jordão, as Campinas, ali realmente ele viu tudo, mas foi recolhido pelo Senhor, assim encerrando o ciclo de Deuteronômio, tá bom? Antes de nós revisarmos a aula, quero dar a dica Gospel Bay. Hoje, esta linda Bíblia Apostólica para os jovens, Bíblia Renasci. Esta Bíblia é a Bíblia Apostólica do apóstolo Estevão Hernandes, anotada, trabalho lindíssimo, 40 anos de ministério, em uma Bíblia, 5.000 notas de referência, 40 estudos, 40 ofertas e assim por diante. Só que ela tem uma capa super bacana na pegada da galera, ela é um pouquinho menor, então ela é um pouco mais leve, um excelente presente para você dar de Natal para o seu sobrinho, para o seu amigo, para o seu filho, não é? Bíblia Apostólica Renasci. Além desse conteúdo interno, a palavra de Deus, é claro, ela tem um encarte com 12 temas polêmicos do universo jovem. Adquira agora por um preço especial, pagamento facilitado, no site gospelbay.com.br. Vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos recordar tudo que aprendemos hoje sobre o livro de Deuteronômio. Na aula de hoje, estudamos sobre o livro de Deuteronômio, os discursos que Moisés deu à nova geração de israelitas que conquistariam a terra prometida. No capítulo 1 a 4, Moisés relembrou a jornada do povo desde a saída do Egito. No capítulo 4 a 26, Moisés revisou todas as leis, ofertas e festividades, revelando o caminho de relacionamento com Deus. Nos capítulos 27 a 34, Moisés declarou as promessas de Deus para o povo. Consagrou Josué como sucessor e morreu no Monte Nebo, com 120 anos. Na próxima aula vamos começar o estudo do livro de Josué, os primeiros passos da conquista da Terra Prometida. Tome nota agora da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.